Olá, esse é o MauáCast, o podcast onde mentes inovadoras se encontram. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e conhecimento, tudo com aquela pegada da Mauá. Olá a todos, sejam bem-vindos ao MauáCast, que é o podcast da Mauá, aqui no Instituto Mauá de Tecnologia. E hoje a gente está falando de um tema muito interessante, que é a respeito da cultura maker. E a gente traz como convidados duas pessoas muito importantes para a aplicação prática disso, principalmente no âmbito do Brasil e aqui especificamente no âmbito da Mauá. Então a gente tem o engenheiro Guilherme Queda, que é o Fab Manager do Fab Lab Mauá, e a gente tem o Kenzo Abico, que é presidente do Instituto Fab Lab Brasil. Então, inicialmente, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de cada um de vocês, e aí a gente dá continuidade a esse assunto. Tudo bem? Eu sou o Guilherme Queda, sou engenheiro aqui da Mauá. Me formei em 2016 em Engenharia de Controle e Automação e atualmente estou trabalhando no Fab Lab. Então, eu sou o Kenzo Abico, eu sou formado em arquitetura, né? E também sou formado em 2015 pelo Fab Academy, que é um curso dos Fab Labs. E desde 2016 eu sou coordenador da rede Fab Lab Brasil e desde 2019 sou presidente do Instituto Fab Lab Brasil. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais da diferença entre esses dois tipos. Muito bem, então acho que a primeira coisa que eu queria chamar a atenção para essa conversa é quando a gente fala de cultura maker, a gente tem aqui uma demonstração de como áreas diferentes de conhecimento estão integradas. Então aqui nessa mesa, por exemplo, a gente tem uma designer, um engenheiro e um arquiteto, né, que vêm de áreas diferentes, mas que conseguem atuar de forma integrada no espaço, né, de um laboratório de fabricação digital como o Fab Lab, em que a cultura maker se desenvolve. Então, para começar essa discussão, eu até queria pedir para o Kenzo, que tem uma visão talvez mais sistêmica e uma visão mais abrangente a nível de Brasil, como é que essa história começou? Como que isso veio para o Brasil e como que a gente está hoje em termos de Fab Labs e cultura maker no âmbito nacional? Legal, obrigado, Cláudia. Eu vou ser bem sincero, assim, eu sou mais ligado nos Fab Labs, né? A cultura maker ela é um grande guarda-chuva onde a gente tem os Fab Labs e aí a gente tem internacionalmente essa história, começando lá em 2001 no MIT, né? No Massachusetts Institute of Technology, com o Neil Gershenfeld, que estava desenvolvendo lá um curso, How to Make Almost Anything, ou como fazer quase qualquer coisa. E a partir daí, você tinha uma coisa que era mais de pesquisa acadêmica e tal, só que ele lançou um curso, esse curso de como fazer quase qualquer coisa, e ele esperava ter 5 inscritos e teve 50 inscritos. Ele falou, nossa, tem alguma coisa interessante aí, né? Que as pessoas têm interesse nessa cultura maker. Também a gente tem nos Estados Unidos uma cultura faça você mesmo. E aí a cultura maker, ela vem meio baseado nessa cultura, que é faça com os outros também, né? Mas aí, historicamente, a gente tem o primeiro Fab Lab no mundo em 2003, né? E no Brasil, a gente tem o primeiro Fab Lab na Faculdade de Arquitetura da USP, em 2011, quando o Neil Gershenfeld veio para o Brasil fazer uma palestra. E aí foi lançado esse primeiro laboratório. E aí, de lá para cá, só se expandiu, né? A gente tem, em 2016, a criação da Rede Fab Lab Brasil. Aí, em 2018, o próprio Fab Lab Mauá, né? Em 2019, a gente tem a criação do Instituto Fab Lab Brasil e em 2023 também o Fab Lab Móvel da Mauá, que eu acho que vocês vão comentar um pouco. E agora, em 2024, a gente está com 178 Fab Labs no Brasil e é interessante pontuar que existem 2.530 Fab Labs no mundo inteiro. Então, não é só no Brasil, tem no mundo inteiro. E a gente, atualmente, Brasil, está em 4º lugar em números de Fab Lab, sendo Estados Unidos na frente, né, eles que criaram, em segundo a França e em terceiro a Itália.
Então, a gente está em quarto lugar, e os Estados Unidos, se eu não me engano, está com 281 Fab Labs, né? Além de outros tantos makerspaces, e aí a gente até poderia comentar depois um pouco mais essa diferenciação do que é um makerspace e um Fab Lab. Né, bem legais esses dados para a gente ver a dimensão que esse movimento tem tomado e como isso impacta, principalmente, por exemplo, a gente que está numa instituição de ensino, né? Então, Ikeda, fala um pouquinho disso. Você que está no dia a dia do Fab Lab, né? Você que faz a operação, que recebe as demandas, que desenvolve toda a tecnologia para a gente atender essas demandas, como você vê isso, né? Na questão da tecnologia, e a gente está instalado dentro de uma instituição de ensino, e essa operação frente aos alunos, professores e todo o pessoal que frequenta o Fab Lab? Olha, eu sou um maker raiz, eu gosto de fabricar as minhas próprias coisas, então eu tenho a honra de estar trabalhando aqui dentro e ter esse espaço para poder desenvolver projetos, né? E eu acho bacana isso da Mauá, porque assim, desde a minha graduação eu vejo que a Mauá incentiva bastante a questão do faça você mesmo. Então não é você só estudar engenharia ou só estudar administração, os cursos novos. Eles têm participado bastante nessa integração e desenvolvendo produtos dentro do Fab Lab para incentivar justamente o quê? A percepção geral de como que é o mundo fabril. Porque se você vai formar um administrador hoje, como que esse administrador enxerga o processo de fabricação? Por que às vezes, o aluno que entra aqui fala assim, olha, eu vi uma luminária feita de tubo PVC, por que ela é tão cara? Que é o que eu percebi essa semana com o desenvolvimento das oficinas. E é engraçado que no momento que eles viram, cortando com uma serra, passando numa tico-tico, mexendo com ferramenta, gente, isso dá trabalho. Faz sentido, dá trabalho. Por isso que você monetiza as suas horas de trabalho, a sua mão de obra, no final, para você ter o lucro. Então, a Mauá incentiva bastante isso para poder o quê? Enxergar essa visão ampla e geral do mundo fabril. E também o Fab Lab possibilita que os alunos tragam também projetos pessoais, às vezes interesses próprios, ou até mesmo uma cena peculiar que eu vi esses dias, que estava remendando um chinelo. Eu falei, gente, é sério que eu estou enxergando isso, mas é engraçado Até isso é possível. Concertos, né? Pequenos concertos, pequenos reparos, peças sob medidas. Porque quando a gente fala também da história do movimento maker, a gente fala também da questão que a gente pode abordar da desobediência. Eu não posso afirmar com tanta categoria, apesar de ser desobediente em muitos aspectos. Né? Eu tenho uma certa especialidade em desobediência. Pro lado bom. E mais prático até. Mas é engraçado observar essa questão da desobediência, porque a gente vive praticamente num mundo globalizado, com várias indústrias produzindo peças, e a toda hora com montadoras trazendo mais peças. Só que, e se uma peça, por exemplo, desse microfone quebra? Eu não consigo essa peça separada, ou é uma fortuna, ou às vezes eu tenho que comprar o equipamento todo. Então, esse movimento maker ajuda também as pessoas a olharem e falarem, olha, eu acho que eu sei um pouco de criação digital, eu consigo me virar no computador e desenhar mais ou menos essa peça e fazer uma peça artificial, uma peça nova, até mesmo personalizada, com a cara da pessoa, e colocar no microfone, por exemplo, substituindo a peça original, trazendo essa particularidade da personalização. Então, é bem legal trabalhar essa parte também de possibilitar novas ideias. Sim. E aí, falando disso, de novas ideias e de inovação, Kenzo, fala um pouquinho da questão da acessibilidade e de uma certa democratização dessa tecnologia, né? Porque eu acho que uma das coisas mais legais do Fab Lab é isso, é a possibilidade de todas as pessoas poderem usar esses equipamentos que um dia foram caríssimos e só empresas de altíssima tecnologia tinham, e hoje a gente consegue ter na escola, a gente consegue ter nos pequenos escritórios e a gente consegue ter até em casa, né? Porque o custo está baixando muito. E aí, como fica isso a nível nacional? Porque assim, a gente está aqui hoje na região sudeste, ok. É uma região que tem um certo desenvolvimento. Mas, por exemplo, a gente sabe que tem Fab Labs espalhado em todos os estados. E como que é isso, né? Porque como que a gente imagina ou como a gente percebe essa acessibilidade e essa democratização da tecnologia, dos equipamentos maker nas áreas que, por exemplo, às vezes nem tem tantos recursos, mas que conseguem ter por meio da cultura. Ótima pergunta, Cláudia. Eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente tem, que é muito interessante ver no histórico, lá voltando,
e o que você falou é esse acesso à tecnologia, né? E a primeira coisa que a gente tem, por exemplo, essas máquinas de fabricação digital, que são muito importantes para o movimento maker, né? O movimento maker, ele tem esse movimento mais o faça você mesmo e tudo mais, e também tem da fabricação digital. E aí você tem os equipamentos de fabricação digital, que são impressora 3D, corte a laser, né? Diversos equipamentos. E é muito interessante a gente ver a evolução deles, porque o primeiro equipamento de fabricação digital, que foi desenvolvido na NASA, uma máquina chama CNC, né? Ela que cortava hélices e tal, ela é de 1950. Então, assim, desde 1950 a gente tem essa questão mecânica resolvida, mais ou menos. O que a gente teve um grande desenvolvimento, né, a partir mais ou menos dos anos 2000, por isso que o movimento maker está lá nos 2000, é o desenvolvimento dos softwares da capacidade computacional, e não só geral, né, nas universidades, mas no computador pessoal. Ele começa a ficar com placas gráficas e tudo mais, e a gente tem a capacidade do CAD muito mais desenvolvida. Então, eu acho que mais até ainda do que os equipamentos, e aí os equipamentos, a gente tem uma outra coisa muito interessante, e aí a história da impressora 3D é muito interessante, porque ela vai desenvolvendo conforme a quebra das patentes do pessoal que desenvolveu essas impressoras lá atrás. Então, você tem até grupos de makers que vão desenvolver isso pessoalmente, nas suas comunidades e tudo mais, e até eles podem utilizar diversas coisas que não estão patenteadas, mas aí eles não vendem e tal, mas a partir do ano que aquela coisa vence a patente, você pode vender também e começar a comercializar essas coisas. E a gente vê isso, né? Como a gente consegue hoje comprar, por exemplo, uma impressora 3D na internet, né? De um dia para outro, ela chega, a gente monta todos os arquivos de peças, né? São abertos e estão disponíveis na internet. Então, isso eu acho que é uma característica muito legal do movimento maker, essa coisa do open innovation. Então, fala um pouquinho disso, Ikeda, como você vê isso, da gente ter acesso a soluções assim para qualquer coisa, peças que já foram modeladas e que as pessoas disponibilizam sem custo, né? Para a gente testar, para a gente imprimir, até para uso pessoal, obviamente. E depois, se a gente quer comercializar, elas estão à venda, mas o primeiro acesso é como se assim, se fosse o primeiro acesso de graça, né? Então fala um pouquinho disso, dessa inovação aberta que está envolvida aí na cultura maker. Basicamente assim, se você olha a impressora 3D no contexto geral, é como o Kenzo havia falado, antes era praticamente um grupo fechado. Agora, com a popularização dessas máquinas, o preço se torna tão acessível que, olha, eu via em 2008 o pessoal querendo construir impressoras 3D. Agora, com um preço tão barateado, não vale a pena. É uma dor de cabeça absurda. E até mesmo aquelas pessoas que compraram impressoras antigas, elas estão fazendo upgrades para as novas. E o mais engraçado de tudo isso, eu falo porque assim, eu sou dono de 3 impressoras, né? E eu já estava vendo a 4ª aqui na Amazon, tá na promoção, a Creality K1. Eu fui ver a minha Ender 5, que já era um modelo da Creality, já estava ultrapassado um pouco, assim, com todo esse contexto de cada vez impressoras mais rápidas. O engraçado é que a empresa viu que tinha muita gente desenvolvendo peças e sistemas para aumentar a velocidade, para tornar mais rápida, mais precisa, e começou a criar esses componentes e kits de atualização. Então, a própria empresa enxerga o quê? Eu tenho mercado de... Então, na própria evolução natural de uso, né? Você vai criando mais vai construindo mais peças e ampliando até os features, né, das impressoras. Exato. E as empresas, elas podem optar entre ou ficar com aquele modelo fechado, original, ou tem aquelas empresas que são tão fechadas que cercam o cerco tanto da matéria-prima, quanto o software, quanto o próprio hardware em si, e elas ficam atreladas àquilo. Ou seja, o público não consegue lidar com isso. E eu acho super importante, eu acho que é importante a gente desmistificar uma coisa sobre o open source, né, o open innovation, open source, que é a questão de ser gratuito. Eu acho que ser gratuito tem alguns níveis aí, e é muito importante vocês a gente falar de licenças. Então, a gente trabalha muito com uma licença internacional que chama Creative Commons,
E essa licença, na verdade, não é que ela é gratuita, é que ela tem algumas características que pode ser gratuita, mas normalmente lá dentro, normalmente você precisa falar de onde veio aquele produto, né? Falar quem desenvolveu, que você falou da comunidade toda, e se você comercializar, aí sim você pode negociar alguma coisa lá, alguma licença. E aí eu acho que, navegando nessas questões de licença, a gente pode ter inovação justamente de, olha, a gente tem, que nem os programadores, eles usam o que a gente chama de biblioteca, né? Ou seja, eles não escrevem um código quase do zero, eles pegam um pedacinho daqui, um pedacinho de lá, um pedacinho dali. A gente pode desenvolver equipamentos e até muito mais os protótipos. E, por exemplo, eu falo para os meus alunos, olha, antes de você começar do zero, que eles gostam, vai procurar na internet e tal. E aí, quando você vai procurar, você não procura só a imagem, alguma coisa, você já tem um arquivo. E aí você pode dar aquelas modificadas. Claro que aí você tem que olhar para aquilo e ver qual é a licença daquilo. Se o arquivo, às vezes, não te permite. Aí você fala assim, tudo bem, eu respeito quem criou e eu não posso fazer modificações. Aí eu vou me inspirar só. Mas se ele deixar, você pega o arquivo. Eu acho que você falou um negócio bacana, que é a questão do respeito, né? Então, você vê, é uma cultura que incentiva isso. Ela é aberta, mas ela é muito em função da ética e do respeito, né? Não é porque está tudo ali que você pode copiar sem se preocupar com, por exemplo, o autor, quem criou, se aquilo está dentro dessa licença de uso pessoal ou uso comercial. Então, tem muito isso, né? Essa ética e esse respeito é uma coisa que permeia toda a comunidade. Então, acho que isso é muito legal. É um valor, né, que está intrínseco na cultura maker, né? Para a gente entrar nesse meio, não adianta você querer tomar vantagem e ser, né, cortar caminho. Você tem que fazer o caminho correto, né? Que todo mundo vai se dar bem, né? É uma coisa meio natural. E aí, por exemplo, a gente criou aqui na Mauá o FabLab Móvel, que é uma extensão, né, do FabLab fixo, digamos assim, né, que é o primeiro FabLab móvel do Brasil, que está devidamente registrado, né, na rede, né, da Fab Foundation, na rede global de FabLabs. E o que a gente percebeu? A gente percebeu que a gente pode estender os recursos que a gente tem aqui dentro do campus e levar para a comunidade. E uma comunidade que é, na maior parte das vezes, carente e que não tem acesso aos recursos que a gente disponibiliza no campus e às vezes não podem vir até o campus, ou pela distância, ou pela dificuldade de transporte. Então, o que a gente faz? A gente leva um pedacinho, né, do nosso FabLab para onde eles estão. Então, a gente tem os equipamentos, tem a van, né, que tem todo o recurso, tem mesa, banco, televisão, computador, tem todos os recursos que fazem com que ele tenha a característica de um FabLab móvel. E isso levanta a questão do social, né, de a gente ter na mão um recurso focado para o social. Então, fala um pouquinho disso, Ikeda, como que você vê isso, da gente sair aqui do nosso, digamos, espaço fixo para ir para uma comunidade, muitas vezes até de crianças pequenas, que ainda nem são nossos futuros alunos tão próximos, vão ser um dia, quem sabe, mas são crianças até pequenas, que a gente está meio que iniciando nesse mundo da cultura maker. Você participou já de vários eventos. Fala um pouquinho dessa experiência, como foi? Olha, permear nesse meio. Olha, é sempre bom sair do laboratório, respirar um pouco de ar puro, né? Então, esses eventos são bem legais, porque, para mim, eu falo, não tem idade para você ser um maker. Eu mesmo, quando era criança, já herdei as ferramentas do meu avô, já inventava de desmontar o que tinha pela frente. Minha mãe ficava maluca com isso. Já estourei uma tomada, disjuntor, essas coisas. Aprendia mesmo fazendo. E é legal levar isso para as crianças, porque é o primeiro contato que eles têm com o processo de fabricação. Então, isso é um marco. E é legal de fazer o quê? Trabalhar com aquela faixa etária. Por mais que a gente fala, olha, é uma faixa etária muito nova, 8, 9, 10 anos. Mas é ali que desperta a curiosidade. Porque é engraçado, a gente vê crianças, por exemplo, que falam de um tema totalmente disperso, que nem dinossauros.
E às vezes tem um apego nisso e fala com tanta velocidade que você fala, nossa, mas ele está estudando paleontologia porque ele viu dinossauros. Imagina se a gente mostra uma impressora 3D. Isso é uma impressora 3D. Aí a criança olha, fica pensando, pera, eu tô conseguindo materializar, tipo, um objeto aqui. Ele nasceu do nada. Porque ela acha que... deles, né? Exato. Não sabem de onde as ideias vêm, né? De onde que... Nossa, apareceu um copo, um cubo na minha frente. De onde veio esse cubo? Veio de uma impressora 3D. Então, quando eles veem aquilo, a magia por trás disso, eles se empolgam em querer ver a tecnologia e querem fazer algum curso ligado à tecnologia. E o próprio ensino também se torna mais fácil, porque ele não se torna algo maçante, alguma coisa de cálculo, que a gente fica tão atrelado, às vezes, na engenharia, à questão do cálculo, mas não vê a aplicação prática. Exatamente. Isso é legal. De repente, a aplicação prática que faz abrir novos horizontes, até mesmo o que eu acho bacana da Mauá é essa aproximação entre os cursos, porque eu sou formado em engenharia, mas durante a minha graduação eu conheci bastante gente do design. Então, essa linguagem próxima, de falar até termos que eu diria, olha, são comuns na engenharia e não são comuns no design, a gente vai aprendendo. Vai misturando. E até mesmo alguns designers começam a olhar, falando, olha, o cálculo também não é tão... É um bicho de 7 cabeças assim. Exato. A gente precisa deles. Precisa. Também, né? E o engenheiro também entende que, olha, nossa função... Olha, o nosso limite é até aqui. Agora, a concepção do produto, o entendimento disso, precisa de um design. E a gente, acho que já viveu, por exemplo, há um tempinho atrás, a questão da pandemia, em que a atuação dos Fab Labs foi super ativa, foi super importante, porque tinha os recursos para desenvolver rapidamente uma solução técnica e viável, a baixo custo. Então, a gente viu durante a pandemia, né, um monte de desenvolvimento, por exemplo, dos respiradores, dos face shield, das máscaras, quer dizer, um monte de solução que teve uma movimentação global para isso, porque a pandemia não era só no Brasil, obviamente, era no mundo todo mundo se mexendo para ajudar. E agora a gente está vivendo aqui, particularmente no Brasil, um outro momento, em que a gente já está vendo essa movimentação também há alguns dias, né, algumas semanas. E até participando, né, Kenzo, da rede global, a gente participa de vários grupos de discussão, a gente viu como que as pessoas se movimentam rápido, têm iniciativas rápidas e oferecem soluções rápidas. Então, fala um pouquinho disso, até nesse momento que a gente está vivendo, com essa questão das enchentes, né, no Rio Grande do Sul, o que você percebeu de movimentação e até de exemplos que você acha bacana de citar aqui do que você está vendo nesse momento? O que você comentou, quando a gente teve a Covid, a gente teve uma movimentação grande de desenvolvimento mundial, né? Agora a gente tem uma mais local. Mas é uma movimentação muito interessante e eu diria que, assim, ela não vai substituir a indústria, mas a indústria, ela tem um ritmo rápido quando as coisas já estão desenvolvidas, testadas, colocadas numa produção. Antes disso, tem um gapzão que a gente pode trabalhar e as pessoas precisam disso, né? Que é, por exemplo, a gente tem agora, parece que o pessoal lá dos Fab Labs, junto com a gente, desenvolveu um programa que é o Remakers 2024, que na verdade é um concurso, olha, deixa eu ver aqui, me passaram isso segunda-feira, já criaram um site, e aí eles vão, inscrição do dia 21 ao dia 3, e aí já vai ser feito, já vai gerar a solução, né? E aí eles já vão produzir. A ideia é fazer uma produção rápida o suficiente, porque assim, a questão que teve de acolhimento das pessoas e tudo mais é uma questão lá emergencial. Emergencial e tal. E agora a gente precisa de alguma coisa de reconstrução também emergencial. Então, é um concurso para fazer móveis, pequenos móveis, rapidamente, coisas que não vão durar muito tempo, não sei o quê, mas as pessoas precisam, porque não tem mais. Foi destruído diversas coisas. Então, assim, a gente consegue entrar nesse momento, tanto de um protótipo para depois desenvolver a indústria, não sei o quê, quanto para esses auxílios emergenciais, que a gente consegue pensar
até aqui nesse concurso tem dois categorias, uma que é para fabricação digital e outra tradicional, porque também, vamos pensar lá, provavelmente é interessante, né, vai precisar de muita pessoa com parafusadeira e madeira, e é isso, não vai ter muito mais coisa. Então, como a gente, com esse pensamento que a gente tem de design, de engenharia, tudo mais, pensando meio assim, quais são as ferramentas limitantes e o material limitante, que também não tem muito lá, a gente pode ajudar esse desenvolvimento, que é muito o pensamento lá que tinha no Covid. Olha, a gente tem um monte de filamento sobrando, a gente tem impressora 3D, vamos fazer. Não está chegando tal material, vamos fazer. Não estão fazendo face shield rápido o suficiente, vamos fazer enquanto eles não têm a produção. Quando eles começarem a fazer produção, aí a gente não consegue competir. Vai tudo bem, cada um no seu quadrado. Exatamente. Mas isso é legal, porque a gente tem, às vezes, soluções imediatas, mais simples, mais rápidas de serem executadas, a baixo custo, né? E mais acessíveis. Claro que quando a indústria entra, ela vai ter outra proporção. Mas nesse gap, eu acho que você falou uma coisa interessante, né? Esse gap que fica, a cultura make pode ajudar, né? A, digamos, ocupar esse espaço. Isso é muito bacana, a gente está vendo várias soluções. E acho que só assim, para falar também agora um pouquinho do futuro, a gente está vendo essa onda gigante, né, da inteligência artificial e que tem tudo a ver com a cultura maker, tem tudo a ver com a transformação digital e com a própria fabricação digital. Então, eu queria que vocês dois falassem um pouquinho disso, né? Então, Ikeda, fala um pouquinho o que você acha disso, o impacto dessa inteligência artificial nos equipamentos e no dia a dia até de um Fab Lab. Isso faz parte de qualquer cadeia evolutiva de equipamento, porque quando a gente vê a evolução dos equipamentos no geral, no contexto, a gente fala de uma fresadora manual. O que era a fresadora manual e se tornou, de repente, uma CNC, que a gente aplicou a questão da computação. Agora, no momento, surge a IA aplicada com essa computação no processo de fabricação, ou seja, aquelas otimizações, né? Porque antes a gente tinha aquelas perdas de 10%, dependendo do processo, até 30% do material. Então, de repente, uma IA enxergando alguma coisa que a mente humana, a visão humana, demora mais e necessita de treino, ela consegue ver um padrão e executar com maior precisão até. Porque é engraçado, porque eu trabalhei um tempinho em ferramentaria, então dá para perceber isso. Eu perguntava para um como identificar o material. Eu perguntava para outro. Cada um tinha o seu método. Tinha gente que batia uma colher e falava, tá vendo esse barulho? É um aço 1045. Eu falei, gente, de onde vocês tiram isso? O outro falou, não, é só morder aqui, ó, mordi. Eu falei, e como que você sabe que é um VM40 isso? É pelo gosto. Eu falei, não, que tipo de operador que... Agora, imagina uma IA aplicada a isso e conseguindo ver através de câmera. Por exemplo, as correções que a impressora que a gente tem, a Creality K1, ela consegue ver através da câmera, ver a delaminação entre as camadas e fazer a correção automática. Então, isso é uma vantagem da aplicação. Do próprio processo, bem legal. E a nível, digamos, maior, né, Kenzo? Tanto pela rede, pela cultura em si e pelo potencial de crescimento que a gente pode pensar. É interessante, o pessoal lá, esse curso, o Fab Academy, né, é um curso que é contínuo, até eu recomendo que as pessoas entrem no site. Ele é um curso que nem aqueles cursos que você faz EAD, mas você pode fazer, o conteúdo está todo lá, você pode fazer sem problema, e aí, se você quiser, os professores, você paga o FII, se quiser, né, o certificado e tal. E aí, eles estão desenvolvendo, tentando fazer um aluno de inteligência artificial, para ver qual é a... Porque, assim, o Fab Academy é um curso que ensina a mexer todos os equipamentos do Fab Lab e desenvolver uma complexidade de projeto, porque as tarefas, elas são muito abertas, né? Assim, você não vai fazer uma caixa, você vai fazer um sistema de encaixe. Aí você fala, sistema de encaixe, é muito mais aberto. E eles estão tentando desenvolver isso para realmente trazer, porque eu acho que, assim, cada vez mais as ferramentas gerais de inteligência artificial também, elas diminuem o gap que a gente tem com a tecnologia, né?
E aí eu até estava conversando também um pouco além do Maker, do Fab Lab, sobre as inteligências artificiais, e eu percebo, minha opinião, que a gente vai passar de talvez uma sociedade mais conteudista, de desenvolver, eu preciso saber escrever um texto super bem e tudo mais, para eu saber ler um texto e saber fazer perguntas. Aí eu pego um chat GPT, que seja, e faço a pergunta correta, e falo qual material eu quero usar, falo não sei o quê, e ele vai me dar uma resposta. E eu vou ler aquela resposta, verificar aquela resposta, pode ser um desenho, pode ser um CAD, e aí eu vou verificar, e eu tenho que ter um conhecimento por trás, né, um estudo para saber, olha, é isso que eu queria. Então, ele vai diminuir o nosso atrito com essas coisas, mas também a gente precisa saber fazer as perguntas corretas e também o que tem um pouco por trás do modelo para saber que as respostas que a gente vai receber estão corretas. Eu acho que, assim, mesmo falando de transformação digital, de tecnologia, de laboratório de fabricação digital, a gente vê o quanto que as pessoas são importantes, né? Que a gente também pode ter tudo isso, mas se a gente não tiver as pessoas, não adianta nada, né? As pessoas é que vão utilizar tudo isso e fazer a conexão entre as coisas, entre as ideias e, inclusive, toda essa cultura maker que é fazer, mas antes de fazer é pensar, né? Então, a gente não pode deixar de lado o pensar que é nosso, é do ser humano. Então, acho que todo mundo tem muito medo, né? De onde que a inteligência artificial vai levar. Ela vai levar num lugar que a gente nem imagina ainda, mas a gente nunca vai deixar de ser humano e ela precisa do ser humano para funcionar, né? Então, acho que o nosso papel aí vai ser sempre muito importante. Então, acho que a gente teve uma conversa aqui muito bacana, a gente podia ficar conversando aqui horas, mas a gente deixa, né, para uma próxima oportunidade. Então, eu agradeço, né, Ikeda, agradeço, Kenzo, pela conversa, pelo bate-papo, agradeço a audiência que está aqui assistindo e a gente deixa aqui até um convite para os próximos episódios e muito obrigada a todos, né, por essa conversa. Até a próxima. E aí, gostou desse MauáCast? O próximo também será bem bacana. E você pode mandar suas sugestões de temas, viu? Até o próximo!